Oi, gente, meu nome é Marlo. E meu nome é Diogo. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aqui com mais um vídeo do Projeto LED, Levantamento do Desenvolvimento Espiritual, com o tema de hoje, Namoro Cristão. Então já vai deixando seu gostei, compartilhando com mais pessoas, para que essas pessoas sejam abençoadas. Então se liga agora no nosso louvor abençoado. Amém. Quando eu lhe pedi pra Deus, eu não sabia que Ele me surpreenderia, escolhendo o mais lindo sorriso pra alegrar minha vida. Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor? E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você. Eu sei que não é passageiro o meu amor. O levarei aonde for, esperarei e viveremos juntos. Seremos um em Deus. Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor? E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você. Eu sei que não é passageiro o meu amor. O levarei aonde for, esperarei e viveremos juntos. Seremos um em Deus. Por muito tempo esperei em Deus um grande amor, e como um lindo sonho de amor você chegou. Por muito tempo esperei em Deus um grande amor, e como um lindo sonho. E eu sei que não é passageiro o meu amor. O levarei aonde for, esperarei e viveremos juntos. Eu sei que não é passageiro o meu amor. O levarei aonde for, esperarei e viveremos juntos. Seremos um em Deus. Em Deus. Amém. Oi galera, paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso segundo vídeo do canal e o nosso tema de hoje é Namoro Cristão. Então você que está aí do outro lado, fica com a gente até o final para você ser abençoado, e não esquece de comentar, compartilhar, curte o nosso vídeo e ativa as notificações para você receber aí mais conteúdo da gente dos próximos vídeos que estão por vir. E agora a minha amiga aqui vai dar continuidade ao nosso podcast. Oi, gente, paz do Senhor. Hoje, no nosso podcast, a gente vai entrevistar a Thaisa e o Marcos Falcão. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações para você ficar ligado em todos os vídeos
que vai sair nesse canal, temas exclusivos e especiais. Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, né? Vou fazer a apresentação agora de todos nós. Eu sou o Natanael. Eu sou a Camille. Eu sou a Carol. E os nossos convidados especiais. Eu sou o Marcos Falcão. Eu sou a Thaísa. Então, gente, fica aí com a gente. Fica até o final, porque você vai ser abençoado através desse vídeo. Dando continuidade ao vídeo, né? Nós escolhemos aqui algumas perguntas para o nosso convidado especial, né? Eu quero que ele saiba que tudo aqui é novo para a gente, então a gente vai ter muita coisa a aprender com vocês. Eu espero que seja muito bacana e que Deus venha nos abençoar através de vocês. Para começar, eu queria fazer algumas perguntas aqui. Eu separei 3 perguntas. Na verdade, essas perguntas não foram minhas. Essas perguntas foram de uma caixa de perguntas que eu deixei no meu Instagram, né? E a primeira pergunta essa pergunta é da Laninha. E a pergunta da Laninha é a seguinte: o que Deus diz sobre o namoro? Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual horário que você está aí conectado, né? E para você que está também acompanhando ao vivo, um excelente dia para você. E essa pergunta é muito interessante, meus queridos amigos e amigas, porque, na verdade, você pode olhar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Você não vai encontrar um único versículo falando sobre namoro. Mas isso significa que Deus não nos deixou orientação sobre o namoro? Não, porque, na verdade, nós podemos dizer que todas as orientações que nós temos em relação ao namoro, nós podemos ter um direcionamento por meio do que Deus fala sobre o casamento. E ao longo de toda a Bíblia, nós vemos diversas orientações da palavra, inclusive com exemplos de homens e mulheres de Deus, sobre o que deve ser o casamento. Então, pensando em namoro, pelo que a Bíblia diz, nós já temos um direcionamento bem claro. O namoro, ele deve existir com um propósito claro do casamento. Ou seja, se você, amigo, amiga, que se diz cristão e está pensando em namorar, se você não tem um propósito de casamento, já te indico aí a procurar outra atividade, a procurar, de repente, outra maneira de se relacionar com seus amigos, continuar mais um pouquinho aí na friend zone, porque namoro, dentro das escrituras, é voltado exclusivamente para o casamento. Até porque, na época dos tempos bíblicos, a gente não vai encontrar exatamente esse tipo de relacionamento. É algo, de fato, assim, mais recente, para algumas gerações que a gente tem vivido. Mas se hoje a gente enxerga essa forma de relacionamento como um meio de alguma forma, nos preparar para um relacionamento, digamos, duradouro, futuramente, ele já deve iniciar com esse pensamento. O namoro nada mais é do que uma preparação, que inclusive não pode ser muito longa para o casamento. Mas isso aí fica aí para uma próxima etapa. Se alguém tiver a oportunidade de responder isso, a gente comenta mais um pouco. Bom, gente, muito bom estar aqui com vocês, né? E agradecemos a oportunidade desde já. E também, complementando ao que o Marcos já falou, né? Basicamente, também temos em vista que o namoro é muito relacionado com a cultura, né? Tem países que não têm essa cultura como o nosso. Então, ainda hoje, em pleno século XXI. Então, depende também muito da cultura, depende da religião, depende de vários fatores, até geográficos. Mas, tirando, digamos assim, o proveito, né, dessa oportunidade que o namoro estabelece, é justamente pela fase que você tem a oportunidade de conhecer a pessoa. E não somente a pessoa, mas também a família da pessoa. Que já dizia, né, digamos assim, os mais antigos, os mais experientes, né, que a gente tem muito a aprender com eles também,
que, na verdade, você não casa só com a pessoa, você casa com a família da pessoa. Então, é muito importante também você aproveitar essa fase para o conhecimento. Continuando, próxima pergunta. Se eu namoro uma pessoa há muito tempo, não cristão, eu tenho que terminar sendo pessoas com o mesmo propósito e princípios? Pronto. É nesse momento que talvez a gente consiga alguns dislikes, infelizmente, aqui na transmissão. Porque talvez a resposta que a gente dê não seja a que muitos esperavam, ou não seja a mais confortável. Mas se nós estamos tomando como princípio que a Bíblia diz, de acordo com a palavra, por mais que o seu namorado, que a sua namorada, que o seu boy ou a sua girl, eles sejam pessoas de família, de princípios, ou como a gente pode dizer, até mesmo os mesmos costumes. Se essa pessoa não se identifica como cristão, você não pode dizer que ela tem os mesmos princípios e os mesmos propósitos. Porque a Bíblia diz de forma clara, aquele que morreu por nós, Jesus Cristo, morreu para que nós vivamos. Qual o propósito das nossas vidas? Viver para Ele. Ele diz de forma bem clara nas Escrituras. Jesus morreu para que aqueles que vivam, não vivam para si, mas vivam para Ele. Ou seja, por mais que tenha os melhores princípios, tenha a melhor família, e por mais que tenha até muitas coisas em comum com você, se essa pessoa não é cristão, ela não vive os mesmos princípios. Esse é o primeiro ponto. Agora, em relação ao segundo ponto, se você deve terminar, o fato é, em um primeiro momento, o ideal seria namorar com alguém que tem os seus mesmos propósitos, ou seja, alguém cristão. Mas neste momento eu tenho um relacionamento, quem sabe já de meses, quem sabe já de anos. E agora, qual a decisão tomar? O fato é, nem sempre as coisas acontecem de acordo com a direção de Deus. Mas mesmo na permissão de Deus, Deus pode agir em algumas situações. Ou seja, você, querido ouvinte, você que gosta de fazer esses cortes no podcast, por gentileza, nesse momento, não faça esse corte específico e diga que eu estou autorizando você a namorar com pessoas que não são cristãs. Mas o fato é, se você já namora e realmente leva a sério o seu compromisso com Deus, neste exato momento você tem que tomar um posicionamento muito claro. É você sentar com esta de cuja e dizer qual é o seu propósito de vida. E que a sua vida, não só agora, mas após o casamento, ela vai permanecer com esse propósito claro. E lógico, isso não você vai avaliar com as palavras, porque na paixão, no namoro, o abençoado diz que vai se batizar, frequenta todos os cultos da igreja, a abençoada passa a cantar até mesmo diversos hinos cristãos. Você vai observar isso através do comportamento. E não observe muito tempo, porque se o compromisso for exatamente com Deus, essa pessoa vai manifestar isso de forma bem clara. Então, talvez pareça ser um conselho duro para esse momento, principalmente para quem está apaixonado, né? Para quem está aí com a energia à flor da pele. Mas o meu conselho é, chore um pouco agora, para que você não tenha pesadelos no futuro e, melhor ainda, possa sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Exatamente. Somente complementando, existem casos e casos, certo? É possível que alguém que não seja cristão esteja com outra pessoa que é cristã e, em algum momento, ela realmente se converta de coração inteiro ao Senhor, não de coração dividido, né? Como a palavra de Deus nos ensina, que Deus muitas vezes pede para que o povo de Israel, ou, enfim, ou até mesmo aqueles que se convertem ao Senhor, para que estejam com o coração inteiro. O meu coração estando inteiro, ele não está pensando em outras práticas, em outros deuses, em outros N fatores, certo? E aí, existem situações em que a pessoa ela se converte, mas existem situações em que não. Existem situações, por exemplo, que quando a pessoa casa com alguém que não é cristão, inclusive
um colega até de faculdade veio falar para mim, né, da experiência dele, pontual e negativo, nesse sentido de, Thaisa, como é bom você seguir o mesmo princípio, a mesma ideia do seu cônjuge. Ele contando, né, na época dele, que ele casou com uma pessoa que era cristã e ele não era. E ele ia para a igreja, fazia tudo direitinho, tudo dentro do script, né? Porém, em determinado momento, dentro do casamento, chocou as ideias, chocou na prática, dia a dia, 24 horas juntos, né? Então, eles se separaram, porque justamente, inicialmente, até estava dando certo, mas depois não. Mas Thaisa, mas e se der certo? Mas uma coisa fica a pergunta, o futuro, só o Senhor sabe, mas existe o conselho para você, né? Existe conselho para todos os demais que pensam em casar, que você pode estar, digamos assim, se livrando de uma grande dor de cabeça futura que você não sabe se ao certo você terá ou não, né? Mas o conselho fica, né? De procurar alguém que realmente esteja ali ligado com o Senhor no mesmo propósito. Continuando, a próxima pergunta é: qual o objetivo do namoro cristão? Perfeito. Essa pergunta ela está diretamente ligada com a primeira que a gente respondeu. Como a gente já começou o nosso bate-papo, o namoro ele já nasce com o propósito do casamento. E, logicamente, pegando um gancho do que a Thaisa comentou, se hoje, aqui no Brasil e em algumas culturas também ocidentais, a gente tem essa oportunidade de ter esse período de conhecimento, é também um grande privilégio de conhecer as pessoas que cercam esse seu futuro marido, essa sua futura esposa. Aproveite a oportunidade para conhecer os pais, conhecer os irmãos, porque é um tempo em que você vai entender também em que terreno você está pisando, em que tipo de pessoas você irá conviver, porque durante esse período eu vejo que muitas vezes é um erro que muitos cometem, por estarem totalmente focados naquela pessoa amada, naquele momento a sós. Quando nós nos casamos e vivemos em família, vai ter muitas e muitas situações em que a família vai ter que tomar decisões, você vai ter que participar de situações que você não decidiu participar, você vai ter que passar por, digamos, contextos em que você não foi responsável, mas por estar nessa família, você vai ter que vivenciar junto. Então é um momento muito importante para que possa ser tudo isso. Antes de tudo também é importante destacar, o namoro também é um tempo para a glória de Deus. Por quê? Porque tudo na vida do cristão é para a glória de Deus. Então, além de tudo isso, que bênção seria se o seu exemplo de relacionamento também, até mesmo no namoro já, pudesse refletir um exemplo para as pessoas do seu bairro, para as pessoas da sua escola, elas terem um parâmetro de como é o relacionamento de dois jovens já voltados para o casamento. Então, eu creio que o namoro, ele tem basicamente esse propósito, né? O primeiro de tudo ser voltado para um casamento já é uma preparação para o casamento. Segundo, é um momento para conhecer melhor os familiares. E terceiro, quem sabe com a graça de Deus, ser um momento também para que possa ser um exemplo, né, para outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor. É verdade. E assim, a gente costuma dizer que o relacionamento com Deus, ele vai impactar nos diferentes relacionamentos que você vai ter com o próximo. Seja de namoro, seja de amizade, seja na empresa que você for trabalhar. E falando do ponto de vista do namoro, dependendo de como você se relacionar com o Senhor ou não, isso pode influenciar a maneira como você vai se relacionar com o próximo, com o seu, por exemplo, namorado, quem sabe futuro esposo, né? Então, essa fase do namoro é muito importante para que você realmente esteja com alguém ali, voltando para a tecla que a gente estava batendo, né, com o seu mesmo propósito, com a mesma visão. Justamente glorificar o Senhor, né? E que possa ser, na verdade, um exemplo, né? A sua vida, que a ponto dela também influenciar a vida de quem está ao seu lado, né? E é isso.
E só um lembretezinho muito rápido, né? Se por um lado o namoro é uma preparação para o casamento, a gente não pode dizer que o namoro já faz parte do casamento. Parece uma coisa meio óbvio, mas a gente vê que hoje em dia parece algo muito natural para as pessoas, né? A gente está namorando e quando menos espera a gente já está morando junto e quando menos espera a gente já está aqui dividindo as contas, mas Jacó esperou 7 anos para casar com a primeira esposa, que na verdade nem era a que eles estavam esperando. Trabalhou mais 7 anos, né, para que pudesse casar com a esposa que ele realmente queria gostar. E a gente não vê nesse meio tempo aí Jacó tendo uma preparação, Jacó levando Raquel para conhecer seu apartamento, levando Raquel para passar uma vigília sozinhos à noite, porque de fato o namoro nem existia na Bíblia, mas se hoje existe, de fato ele não é o casamento. Então o namoro não serve para você ter uma companhia para o sábado à noite. O namoro ele não serve simplesmente para você ter uma pessoa para dividir suas milhas do cartão de crédito. Eu queria ter uma pessoa para viajar junto. Estou com várias milhas aqui, ou então alguém para ser o seu parceiro de pet. Eu comprei um pet novo, agora eu preciso ter uma pessoa para passear junto comigo com esse pet. Então o namoro ele não nasceu com esse propósito. Com certeza, fica a dica. Se prepare para casar, porque o casamento é tudo isso e muito mais, com a graça de Deus. Dando continuidade, né, ao nosso bate-papo aqui, que já está bem interessante, né, eu já estou amando tudo. E mais uma pergunta aqui, né, da minha caixinha de perguntas do Instagram, da Edilene. Essa pergunta dela eu acho que já até foi respondida, mas eu vou fazer mesmo assim. Ela perguntou como funciona o namoro cristão. Excelente pergunta. Aproveitando que esse assunto foi trazido novamente, a gente pode trazer alguns detalhes, como eu já estava aqui pegando o gancho. Primeiro, o namoro cristão, ele funciona de acordo com o padrão de vida de um cristão. Um cristão vive de forma santa. Ou seja, se um cristão vive de forma santa, o namoro cristão, ele é santo. E aí, gente, é muito interessante porque a gente observa que hoje, por conta do contexto que a gente vive, a gente espera muitas vezes que alguém estabeleça regras. Para quê? Para que a gente tenha uma desculpa para algum comportamento que a gente quer realizar. Então, quando alguém, de repente, comenta sobre alguma coisa que não acha adequada, a gente responde logo. Mas ninguém disse que isso é errado, ou então ninguém mandou fazer isso, ou então ninguém mandou deixar de fazer isso. Mas, assim como tudo na vida do cristão, se nós observarmos os direcionamentos que a gente tem da palavra, a gente vai ter também um padrão, inclusive, para o casamento e também para o namoro. Ou seja, o namoro ele deve ser santo, o namoro deve ser para a glória de Deus, o namoro deve ser também um meio do nome de Deus ser glorificado através até mesmo desse relacionamento. E aí uma dica muito interessante também, um namoro cristão deve ser uma oportunidade de você identificar se tanto você como aquela pessoa estão preparados para exercer os papéis que Deus criou para o nosso casamento. Porque muitas vezes a gente se engana pensando que o nosso casamento ele pode ser levado da maneira que a gente acha melhor. A gente entende que o nosso casamento, a gente tendo um conjunto de panela na Tramontina, um colchão da Ortobon para colocar lá, já são 2 patrocínios aí no caso aí, né, para de repente aí patrocinarem o canal, e está tudo suficiente, mas dentro da palavra a gente também tem papéis que Deus estabelece tanto para o homem como para a mulher, e aí vale tanto para você, homem ou mulher, eu estou preparado para ser o homem, para ser o esposo, para ser a esposa que Deus direcionou na palavra. E aí se você quiser ver com calma, você vai lá no livro de Efésios, tem diversos versículos lá no capítulo 5 descrevendo como é o exemplo de um homem e de uma mulher de Deus. E vai também para o seu parceiro lá, para o seu namorado, para a sua namorada. Será que você enxerga através da vida dela um exemplo de homem, de mulher de Deus? Ele está dentro dos padrões da palavra do Senhor? E lógico que eu digo também que isso são os padrões da palavra do Senhor. Porque muitas vezes também hoje, eu queria aproveitar o gancho para dizer, tem padrões que não estão dentro da palavra. Tem pessoas que estabeleceram um padrão dizendo que se não tiver uma casa no Alphaville, se não tiver um Corolla na garagem,
se não tiver uma cobertura com vista para o mar, não está preparado para casar. Então isso aí também já é outro ponto, são padrões que não têm de acordo com a palavra. Eu creio que se ambos tiverem condições de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e de viverem de forma digna, eu creio que isso é o mais importante, né, para um casamento e também para um namoro cristão. Verdade. E assim, em relação às perguntas, né, como essas perguntas já vieram de caixinha, né, de perguntas, como ele mesmo falou, uma coisa que eu estava até pensando esses dias, que hoje em dia, se você for, quem acompanha, né, algum tipo de, digamos assim, líder, né, religioso, cristão, é muito comum o pessoal estar fazendo caixinha, né, de perguntas e tal. E aí, eu, analisando, geralmente a gente observa que as pessoas perguntam, isso pode, isso não pode. Pastor, isso pode? Pastor, isso não pode? E em 15 segundos elas querem a sua resposta. E muitas vezes nem consultam o seu pastor ou o seu líder que está ali do seu lado, tão próximo, ali, pronto a te ajudar e pronto a estar com você prontamente, assim, no momento que você mais precisa, do que um líder, digamos assim, distanciado de você, muitas vezes quilômetros, que nem lhe conhece. E aí, pensando nisso, mais do que você se perguntar em relação a como é que funciona o namoro cristão, isso pode, isso não pode, fica a pergunta para você mesmo em relação ao que a gente já começou apontando aqui. Antes de você se perguntar em relação a como é que eu faço, digamos, para ter um bom namoro, pergunte-se primeiro como é que está o seu relacionamento com Deus. Como é que funciona esse seu relacionamento com Deus? Será que você tem desenvolvido um hábito, por exemplo, da leitura da palavra de Deus? Porque se você não procurar saber o que é que Deus tem a falar ao seu coração, a falar a sua vida, os propósitos dele, os pensamentos dele ao seu respeito, o que é que ele tem de melhor para você, quais os caminhos que ele tem para te proteger, né? Os mandamentos, por exemplo, são muitas vezes proteção de Deus para nós. Se vocês forem analisar, né, por exemplo, não matarás, é uma coisa que já, pensando até mesmo no próximo. Então, isso, na verdade, vai refletir, o seu relacionamento com Deus vai refletir em relação ao seu namoro, né, que você for ter. E também outro ponto que a gente fala muito hoje em dia, em relação a, por exemplo, dificuldades muito que a gente vê com ansiedade, com pânico, em plena pandemia, né? E isso tem a ver com como as pessoas estão se sentindo emocionalmente, né? Então, reflita, pense em relação a como está também o seu emocional, não somente a sua vida espiritual, mas o seu emocional. Como é que você tem lidado com as suas emoções, com as suas dificuldades, né? Aproveite esse período, antes mesmo de iniciar um namoro, para se aprofundar, tanto na palavra, mas também de fazer aquilo que você gosta, de estudar, de, enfim, se profissionalizar. É um momento propício para isso, para você se preparar, para que quando chegue a pessoa certa, quando for chegar a pessoa certa de Deus para você, você não precisa dela para se complementar, né? Até como muitas vezes falam, né? Você vai estar já pronto, já, digamos assim, a transbordar de Deus, e não necessariamente você vai precisar daquela pessoa para se complementar. Acho que é isso. Quero pedir para vocês escolherem um balão para a gente estourar e fazer a pergunta. Agora estreitou, né? Mas, como sempre, é o esposo que se arrisca, né? De acordo com a palavra, no relacionamento. Então, vou escolher, então, esse balão aqui do meio. Eu? O seu. Se eu sou de uma religião, eu posso namorar uma pessoa de outra religião? Pronto, essa é uma pergunta muito interessante. Para quem está acompanhando aí a transmissão, tem gente que está torcendo pelo sim, tem gente que está torcendo pelo não, e no popular tem gente que está torcendo pela confusão, né? Só para observar os comentários, tem gente que está só com a turma da pipoca aí acompanhando.
no que é que isso vai dar. Mas, de acordo com a Bíblia, eu vou dar uma resposta bem clara que diz nas Escrituras. Depois que você aceita Jesus como seu Salvador, existem direcionamentos bem claros, mas até para o que não está diretamente expresso na Bíblia como proibição ou como permissão, está dita uma regra muito clara que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A pergunta não é exatamente se você pode ou não namorar com uma pessoa de outra religião. A pergunta é: namorar com essa pessoa de outra religião vai glorificar ao nome de Deus? Namorar com uma pessoa de outra religião vai concordar, vai direcionar para o propósito de Deus para a sua vida? Eu acho que essas são as perguntas mais interessantes, porque eu acho que quando a gente pergunta se eu posso ou não posso, a gente joga a responsabilidade para outra pessoa. Mas aí eu estou te tirando da zona de conforto, eu estou jogando a responsabilidade de volta para você. Aí eu te pergunto, esse namoro, ele vai trazer glória para o nome de Deus? E mais ainda, o mais importante do que o namoro, esse futuro casamento, você considera que esse casamento, ele vai trazer glória para o nome de Deus? Existe uma passagem muito clara também que fala sobre o jugo desigual. E se a gente for pensar em jugo, na época que essa passagem foi escrita, ela fala sobre uma espécie de correia que era colocada sobre os animais. E isso era uma maneira de direcionar esses animais para o rumo que eles eram colocados para arar a terra. Então, se você imaginar um jugo desigual, é como se fossem colocados dois animais na mesma direção, mas em jugos diferentes. O que é que ia acontecer? Naturalmente, ambos iam se machucar, porque um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro, e além disso, os dois iam caminhar com muito mais dificuldade, porque eles não estariam alinhados. E o que iria acontecer? Mesmo se com muito esforço algum fosse numa direção, naturalmente o outro ia ser penalizado, porque estariam em jugos diferentes. Então é interessante porque nós vemos muitos direcionamentos da palavra que em algum momento pode parecer uma espécie de proibição, pode parecer uma espécie de cerca para você, dizendo: isso é uma forma de limitar a minha vida, isso é uma forma de limitar a sua vida. Mas nós vemos claramente que tudo que a palavra de Deus nos direciona é para o nosso bem. Por mais que não pareça o bem presente, por mais que não pareça a melhor decisão para o momento, aí você se pergunta: mas o que é que vai acontecer se eu não namorar com esse boy, se eu não namorar com essa moça? Meu Deus, o meu chão vai sumir, né? Porque nessa época da adolescência as reações assim são os mais difíceis possíveis. Meu Deus, o meu chão vai sumir, o meu mundo vai acabar, eu vou ter que comprar todos os chocolates da caixa que tem lá no mercantil para superar essa situação. E eu te indico, compre quantos chocolates você quiser, mas entenda que o mais importante para mim e para a sua vida não é ter um boy, não é ter uma namorada, é viver uma vida que glorifique ao nome de Deus. E logo, logo, se você caminhar nessa direção, o Senhor vai trazer ao seu encontro uma pessoa também que caminha nessa mesma direção. Então, por favor, não me cancele, você que está pensando em namorar aí com uma pessoa de outra religião, você que já namora também, por favor, não me cancele nas redes sociais, porque sem dúvidas você vai ver que esse conselho de amigo, caso seja seguido, vai trazer bênçãos, não só para o seu presente, mas também para o seu futuro. E eu só finalizo com aquele versículo, né? Amós capítulo 3, que diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Então, reflita, pense bem, que tipo de acordo, que tipo de pensamento, que tipo de propósito, de estilo de vida, de meta, enfim, de sonhos que você tem e que o outro também tem. A minha não é estourar o balão, ainda tem outra pergunta. Qual é o tempo certo para o casamento? Existe um tempo certo? Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa que, novamente, também não vai ter aqui uma regra específica ou uma receita de bolo. Mas partindo do princípio base, que é o casamento, de antemão, eu já digo, se você hoje não se sente preparado para casar,
Quando eu digo não se sente preparado para casar, não é ter todas as coisas que você gostaria que tivesse no casamento, de bens materiais ou de condições que você espera. Mas se como pessoa e como servo de Deus você não se sente preparado para o casamento, então eu já te digo, tranquiliza um pouco aí, porque talvez não seja o tempo para o namoro. Porque em alguns momentos você se sente preparado para amar uma pessoa, para cuidar de uma pessoa. Às vezes você se sente totalmente disposto a dar a sua vida por alguém, mas no dia seguinte você não se sente disposto a acordar e fazer o seu café da manhã. E um dia você está com toda a disposição do mundo para fazer uma serenata de amor para alguém, mas no outro dia você não está disposto a entregar o seu currículo na empresa que fica a 5 minutos da sua casa, porque vai passar aquele seriado que você tanto gosta e você não quer perder o episódio. Então, são algumas reflexões muito simples, né, que a gente pode fazer para avaliar. Será que eu estou preparado para o casamento? Porque, antes de tudo, essa é a primeira pergunta para o namoro. E por que eu pergunto isso? Porque se o namoro é para o casamento, ele tanto tem um propósito, como também tem um prazo de validade. E desde já fica um conselho para os irmãos e para as irmãs. Se alguém deseja namorar contigo, ou já está namorando contigo, e de repente não existe um propósito, um planejamento aí de um futuro casamento, e quando você traz essa decisão, essa pessoa diz: olha, a gente vai estar sempre juntos, mas junto até quando? Até quando vai ser esse namoro? Não, a gente vai estar junto até Jesus voltar. Então, meu irmão, pode pedir realmente para esse aí passar o lugar dele na fila, porque namoro não é cadeira de espera. Namoro é um tempo de conhecimento e com propósito de validade muito claro. E a gente vê esse exemplo nas Escrituras. A maioria dos homens e mulheres de Deus, Isaac, Jacó e tantos outros na palavra de Deus, eles tiveram um tempo de oração muito grande antes de tomar essa decisão de casar, pediram muito direcionamento de Deus em relação a essa pessoa. Mais uma vez que eles tiveram um conselho, que eles tiveram uma visão clara de Deus, dessa pessoa que Deus estava direcionando, essas pessoas, elas se dirigiram para esse propósito de casar e foram firmes nesse propósito. Irmão Marcos, você está dizendo que eu conheci a amada amanhã, daqui a 3 dias eu vou no cartório, daqui a 1 semana está morando na mesma casa? Não estou dizendo isso, por favor, não poste novamente essa parte aí do vídeo. O que eu estou dizendo é, não existe namoro como uma espécie de estágio. O namoro não é um estágio do casamento. O namoro é um tempo para 2 pessoas que já se sentem preparadas espiritualmente e também pessoalmente, falando, resolvidas para casar, e terão esse tempo de conhecimento melhor com essa outra pessoa, com a família, para logo tomarem a decisão de casar. Então, desde já eu digo esses 2 pontos. Primeiro, o namoro já tem um propósito bem claro, e segundo, ele tem prazo de validade. Se o amado está te enrolando, por gentileza, pede para ele deixar o currículo dele em outro RH. Porque o seu propósito, minha irmã, é casamento. O seu propósito, meu amado, é casamento, né, Thaísa? Foge que é laço, né? Dando continuidade ao nosso bate-papo, eu tenho mais uma pergunta, na verdade, né, que é essa do balão. E eu vou pedir que a Thaísa estoure mais um balão. Que é a caneta, se você quiser estourar. E assim, eu também peço que você leia, por favor, e me responda. Essa pergunta é minha. Eita, menino. Se não entender a letra, pode perguntar, viu? Se vivo em um relacionamento abusivo, onde não se tem respeito, mesmo sendo um casamento cristão, eu posso pedir divórcio? Rapaz, isso aqui foi estreito, viu? Disseram que era de namoro, aí tá vindo aqui já falando de casamento, de divórcio, viu? Aí aqui é estreito, viu? Peraí que eu vou beber uma aguinha, peraí. Deve fazer uma pausa para os comerciais aí, viu? Corta aí, produção. Bom, aqui é uma situação extremamente delicada, certo? Que
é claro que o respeito, ele é uma base fundamental, seja para um namoro, seja para uma amizade, para qualquer tipo de relação. Ponto. O respeito é fundamental. Agora, se você está numa situação extremamente delicada, como essa, abusiva, eu aconselho você a buscar os seus líderes, conversar com seus pastores, conversar com as pessoas que são da sua confiança, que sejam ministros espirituais, que lhe auxiliem, certo? Que conversem com você. E aquilo que, na verdade, porque assim, hoje em dia a questão de, mesmo sendo, como que foi falado, né? Hoje em dia essa questão de abuso, no sentido de, como é que eu posso dizer, do relacionamento em si, não necessariamente digamos assim, algo sexual ou algo, digamos assim, em níveis extremos, né? Hoje em dia está muito relativo essa questão de abuso. Tem pessoas que, vamos supor, tem realmente questões de abuso mesmo, emocional, físico, mental, que realmente deve ser procurado, os seus líderes devem também ser procurados, dependendo da situação, né? Questão de, enfim, autoridades do nosso Estado, mas também existem situações que, hoje em dia, qualquer coisinha que você fale ou deixe de falar, você está sendo muito machista, você está sendo muito feminista. Então, assim, isso é muito relativo, também pode ser, é uma coisa a ser pensada, né? Tipo assim, qualquer coisa, hoje em dia, as pessoas podem estar até se divorciando. Porque ele não me respeita, porque eu sou assim, assim, assado. Poxa, mas vocês já não se conheciam antes? Vocês não se conheceram antes de casar? Aí a pessoa, quando casa, às vezes pensa que não, ele está sendo abusivo comigo nesse determinado ponto, só que, na verdade, nem é algo tão assim, né? Isso é um determinado ponto, mas existem pontos realmente de ser casos, né, de ser conversado com seus líderes e casos de até buscar autoridades, né? De todo modo, em diferentes níveis, né, de graus, da situação depender, eu aconselho você procurar os seus líderes e, dependendo, também as autoridades, se for o caso. Só para complementar aqui a minha pergunta, porque o nosso tempo já se excede um pouco, assim, eu fiz essa pergunta mais por experiências assim ao meu redor, né, experiências que eu vi, onde eu me deparei com uma pessoa que ela falava que vivia esse relacionamento, né, abusivo, e continuava com essa pessoa porque na Bíblia não podia pedir o divórcio se não fosse por traição. E por muitas vezes eu ficava pensativo, né, sem saber o que dizer para ela, uma pessoa bem próxima de mim. Isso foi o motivo da minha pergunta que eu fiz para você. Mas, de fato, esse é um assunto muito relevante e é muito importante também para você que está assistindo aí, não entender que a forma como nós nos posicionamos sobre o assunto significa uma certa insensibilidade com o sofrimento, com os casos específicos, porque, infelizmente, a gente sabe que chegam perguntas como essa nesse momento, e não só uma pergunta sua, uma pergunta que muitas pessoas têm se feito diante de situações que nós temos vivido. Então, tratando do caso específico dessas pessoas, o que essas pessoas precisam é ser amadas, precisam ser cuidadas, precisam de uma liderança próxima, porque é muito fácil a gente... Então, muitas vezes... agora está excelente. Muitas vezes é muito fácil a gente tratar essas questões de maneira simplesmente teórica, né? Falando como se fosse uma mera questão teológica. Mas a gente sabe que tratar desse tipo de assunto não é simplesmente... falar de exemplos hipotéticos, é o que pessoas têm vivido diariamente. Então, tratando do caso específico, a Thaisa foi muito clara. Não sou eu, não vou ser ela, as pessoas que vão lhe dar esse melhor conselho, mas sem dúvidas, o seu pastor, o seu líder espiritual, ela vai ser a pessoa mais habilitada para lhe orientar nesse momento, porque é quem conhece sua realidade, é quem sabe exatamente o que você está passando. E com certeza, com direcionamento sábio de homem e de mulher de Deus, se eles identificarem nessa situação que existe a necessidade de alguma intervenção, sem dúvida a sua liderança, ela vai tomar
uma atitude, vai lhe orientar neste caso. Mas nós aqui, nesse momento de bate-papo, o que está a nosso alcance é avaliar essa situação e o contexto que origina tudo isso. E talvez você se pergunte, mas esse assunto não tem nada a ver com namoro. E eu digo para você que as bases e as escolhas que a gente toma hoje pode evitar que muitas situações como essas venham a ocorrer. Então, fica aí uma reflexão muito importante para cada um de nós. Será que hoje nós de fato conhecemos com quem nós estamos nos casando? Será que essa é uma decisão que está sendo tomada por um contexto presente? Ou simplesmente porque você enxergou nessa pessoa talvez uma esperança de um sonho que você alimenta, mas será que você está de fato enxergando essa pessoa que está à sua frente? Ou será que ela é simplesmente uma projeção de sonhos que eu e você temos, de relacionamento? E infelizmente, talvez, o que acontece é que muitas pessoas só deixam para enxergar de fato quem está do seu lado no próprio casamento. E a Bíblia é bem clara quando diz que o casamento é uma união eterna, é uma aliança que foi feita antes de tudo de ser com essa pessoa, com Deus. Então, por isso que existe uma grande seriedade com este compromisso. Porque antes de ser feito com essa pessoa que está ao seu lado, ela é feita com Deus. E para essas pessoas em específico, que estão sofrendo nesses relacionamentos, desde já você conte com as nossas orações, você conte com o nosso carinho, e eu oro a Deus para que Ele direcione para lideranças sábias, que possam cuidar da sua vida, que possam lhe dar um direcionamento adequado, de acordo com as Escrituras. E esse tempo foi muito legal, voou esse tempo de conversa com vocês, mas a gente agradece demais essa oportunidade e já vou passar para a Thaís aqui para ela fazer algumas considerações aí do que ela quiser complementar. Como a gente estava conversando aqui, né? Ainda faltou, né? Não, mas eu ia só complementar o que ele falou, não ia nem chegar. Só complementando o que o Marcos disse, de qualquer modo, independente do grau, da situação que você esteja vivenciando, procure ajuda, certo? E como seja dos líderes espirituais, ou, enfim, ou de autoridades, mas o que a gente também quer pontuar qual, na verdade, é importante, inclusive, em relação, antes mesmo de você casar, por isso que a gente está conversando aqui sobre o namoro, porque, enfim, o propósito dele é o casamento. É importante você ver e procurar se aprofundar e conhecer sobre o propósito do namoro no sentido também dos papéis do homem e da mulher. Porque a palavra de Deus, existem trechos que quem não conhece na essência, quem não se aprofunda no contexto bíblico na essência, de forma global na palavra, é possível que uma pessoa que não tem esse conhecimento, ela pegue um pequeno trecho e, por exemplo, como algo muito discutido muitas vezes, né? Aquele trecho que fala que a mulher seja submissa ao seu marido, né? Só que a pessoa que olhar de forma extremamente pontual, sem observar todo o contexto bíblico por trás e todo o contexto de outras passagens, é possível que a pessoa olhe assim, poxa, isso aqui é algo extremamente, né, machista ou algo extremamente abusivo. Então, quando eu me refiro a que tipo de visão que essa pessoa tem sobre abuso hoje em dia, né, porque é muito discutida essa questão, isso vai impactar justamente nisso. Mas se realmente forem casos delicados, né, situações realmente que precisam de ajuda, observe isso e procure ajuda, né? Mas é muito importante isso, você conhecer a visão sobre o papel do homem e da mulher, e conhecer o seu Deus, conhecer a palavra de Deus na íntegra, em todo o contexto, e se aprofundar no conhecimento mesmo, para que você, digamos assim, não seja, de repente, quando você se deparar na universidade, ou em algum contexto, digamos assim, mais, digamos,
do conhecimento mais aprofundado, você fique sem saber de certo a resposta, mas que você tenha esse conhecimento antes, se aprofunde, conheça o relacionamento com o Senhor também, conheça aquela pessoa que você está convivendo, né? Que também já chegou uma pessoa para mim também, uma jovem que ela na verdade vivia com esse rapaz, que ela sofria continuamente abusos e ela não tomava nenhum tipo de atitude quanto a isso, né? E ela não era cristã, ele também não era cristão, e ela aceitava, mas ela também não procurava ajuda, e também, enfim, era uma situação bem delicada. Então, de qualquer forma, se você é cristão ou não, procure ajuda, e também tenha esse propósito de o que você quer para a sua vida, daqui para frente, né? O que você deseja, né? Se submeter a algo bom para a sua vida ou se submeter a algo que não vai lhe fazer bem. A escolha é sua e as consequências também, né? Embora seja muito difícil, mas é uma realidade. Como sobrou o último balão, eu vou estourar e vou fazer a pergunta a vocês. Um cristão pode namorar ou casar com alguém que não seja mais virgem? Essa é uma pergunta assim, muito interessante e que, de certa forma, ela tem alguns enfoques. O primeiro enfoque é a gente enxergar, antes de tudo, o ser humano como alguém salvo, alcançado pela graça de Deus, ou alguém que ainda não tomou a decisão por Cristo. Por que é que eu estou dizendo isso? A primeira pergunta, antes de tudo, essa pessoa que vivenciou essa experiência, hoje, ela é um cristão verdadeiro? Ela se arrependeu disso que aconteceu? Porque se de fato não existe um arrependimento genuíno, não existe uma mudança de pensamento e não só de comportamento na vida dessa pessoa, aí a gente volta para aquela questão do jugo desigual que a gente já tratou. Mas se a gente está falando de alguém que de fato aceitou a Jesus, teve um arrependimento genuíno, houve uma mudança verdadeira de vida, de comportamento, a palavra do Senhor é muito clara. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Então, por mais que o corpo dessa pessoa, até mesmo por questões fisiológicas, jamais seja o mesmo, em Cristo, essa pessoa passa a ser uma nova criatura. Mas existem outros pontos muito relevantes para ser tratado. E falando especificamente dessa pessoa que perguntou, porque pelo que eu entendi, a pergunta do enfoque foi da pessoa que é virgem, né? Perguntando se pode se relacionar ou namorar com uma pessoa que não é virgem. Então, passado esse primeiro ponto, tem uma segunda questão para a gente pensar junto também. Você que é virgem, está disposto a vivenciar um relacionamento com essa pessoa livre de inseguranças? É muito importante você avaliar isso. Por que é que eu estou te perguntando isso? Porque você precisa ter a clareza que você está vivenciando, ou pelo menos pretende vivenciar um relacionamento com uma pessoa que já teve experiências que você não teve. E a pergunta é, você de fato vai vivenciar um relacionamento de forma segura? Será que nas primeiras situações em que essa pessoa tiver algum contato com alguém do sexo diferente, mesmo em um contexto de igreja, mesmo de família, ou até mesmo algumas situações que essa pessoa precisar se deslocar para um trabalho, precisar se deslocar para um contexto diferente do seu, será que você vai ter segurança nessa pessoa? E aí é muito importante ter sinceridade. Você seja sincero em primeiro lugar com o seu coração diante disso, porque a própria palavra do Senhor diz que a paz ela precisa ser um árbitro dos nossos corações. Você precisa ter paz diante disso. Outra pergunta importante é se você vai conseguir viver um relacionamento livre de julgamentos. E quando eu falo de julgamento, eu falo de diversas situações que podem ocorrer durante o namoro. E aí, de repente, será que você, diante de situações difíceis,
você vai conseguir não colocar isso como uma falha nesta pessoa a seu favor? Será que você vai conseguir realmente não colocar essa marca que essa pessoa tem no passado dela como uma espécie de vantagem que você vai ter sobre a vida dessa pessoa? É muito importante também ter isso em mente. E, em terceiro lugar, um ponto muito importante também. Será que você está disposto a viver um relacionamento que você pode ter comparações? E aí é um assunto um pouco delicado, que a gente não pode se aprofundar aqui até pelo tempo. Mas é muito importante você ter ciência também que essa pessoa já teve outras experiências. E pelo fato de ela ter outras experiências, talvez elas não ocorram da mesma forma com você, em diversos aspectos, e até no aspecto de intimidade mesmo do casamento. E pelo fato de ser uma pessoa que já tem essas experiências, você também está preparado para lidar com esse tipo de situação. Então talvez pareçam questões irrelevantes nesse momento, mas em algumas situações do namoro e principalmente do casamento, porque se a gente pensa no casamento como um relacionamento para a vida toda, é nesse lugar que de fato tudo isso vai ser analisado de forma mais clara. Será que no casamento você vai conseguir passar por todas essas situações e simplesmente, no linguajar bem popular, tirar de letra tudo isso? Se você tem essa capacidade, que Deus te abençoe, parabéns pela sua maturidade e principalmente que você exerça um relacionamento do amor de Cristo, porque Cristo foi um exemplo, de alguém que se doou pela vida dos outros. Mas você pode observar que não são questões simples, que não são questões fáceis, mas se consideradas todas essas questões, com certeza, caso esse namoro ele siga, você vai ter de fato um terreno bem mais firme para pisar nesse relacionamento. É isso mesmo, bem contextualizado, o Marcos falou. E nesse caso realmente vou assinar embaixo, não tem mais o que complementar mesmo não, é isso. Ok, gente, assim, eu estava lendo algo que eu achei bastante interessante, Eu já vou deixar isso aqui para vocês que estão aí do outro lado, como um alerta. E assim, a Bíblia desconhece um namoro cristão que o propósito não seja casamento. Então, se você está namorando com alguém, que não está pensando em casamento, então já tem algo errado aí, Porque o casal de cristão, ele não namora para se conhecer. Ele já se conhece o suficiente para saber que aquela pessoa é a pessoa que vai casar, porque a Bíblia sempre menciona casamento. Então, não tem essa de, eu vou namorar com uma pessoa para conhecer ela e se der certo, a gente casa. Não, o namoro cristão, você já tem que ter a certeza que realmente é essa pessoa que eu quero para casar, para viver ao meu lado e, enfim, vivermos o propósito de Deus, não é isso? Assim, venho já agradecer a todos que ficaram com a gente até aqui. Eu queria agradecer mesmo de coração. Eu espero que você tenha sido edificado, assim como todos nós fomos. E, assim, que Deus abençoe imensamente você e sua família. E quero te fazer novamente o pedido que eu fiz no começo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar as notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que ainda está por vir. Isso aqui é só o começo de mais vídeos que virão por aí.